e aprendiz. Bem, o mestre de hoje quer falar uma coisa a todos vocês. Bem, quero falar de uma força de tirania, de uma força real que tinha algum poder sobre mim. Da força que não tinha um poder adequado, que não era adequado o poder, eu não vou falar direito. Mas a força que me barrou de uma forma verdadeira é essa que eu vou falar. Essa que eu vou falar. Porque qualquer força que venha a lutar comigo de forma política, sendo opositor, de forma militar, de forma religiosa, sendo opositores, não teve um poder adequado em relação à Bíblia, como esse grupo realmente teve. Por isso que eu quero falar de do grupo de opositores que foram implacáveis, que é uma força de tirania contra mim na minha formação ou no meu atributo de humano, de líder, da minha liderança. Eu fui reconhecido que tinha poder quando criança, fui reconhecido que era meta-humano, que devia ser um anticristo, um tipo de anticristo. Eu fiz gestação à noite, gestação em dia, fiz chover da terra. Eu fiz sinais e aparições, fiz o mundo ir para outro setor, o setor do multiverso, para me dar uma de herói, para eu poder dar uma de herói. Eu também tentei estipular uma organização, uma nova ordem, que eu era iminente, só eu comandava. E nisso, a única força de tirania capaz de me derrotar, que me derrotou, eu tendo poder, foi um oráculo. Aí o que é um oráculo? Eu tentei estudar antes o que era um oráculo. Um oráculo é um tipo de adivinha, de mulher, de maga, que dá poder ao povo do céu. Na organização dos deuses, os deuses estipulam um oráculo para dar poder a anjos, não a deuses, mas dar poder a uma classe menor de guerreiros, a anjos, a heróis, dava poder ao povo do céu. Aí esse oráculo, esse tipo de poder que ainda se via ou não se via, é que deu um trave, aí não consegui mais lutar. Mas se não tivesse esse trave, estava lascada a pessoa. Era desintegrado, banido, sua sobrevivência era dita como nada, era escandalizado, coisas de poder, coisas de tempo e coisa política nascente. Era isso que acontecia. O tempo se virava, era um novo tempo, virava, e aquilo não vencia sobre mim. A implacável que o meu poder era de um Deus Pai derrotaria qualquer um. Mas um oráculo que servia ou não servia, dava migalha ou não migalha, lutava contra mim, que Deus Pai era chamado de diabo por Jesus. Jesus chamava Deus Pai de diabo. Aí o Pai, Filho e Santo é Abba Pai. É só um Abba Pai, uma junção, é uma união em forma de uma luz contra esse Deus Pai, esse diabo que Jesus chama. É diabo versus Abba Pai, Deus Pai versus Abba Pai. O termo Abba Pai é um pai menor do que um Deus Pai. Nisso, e Jesus só citou quem citou a unidade dele. Nisso, todos estavam derrotados nisso. Quem servia ou não servia que podia fazer alguma coisa. Mas era uma força de tirania,
um oráculo na sua posição de uma senhora, derrotou, me invadia, usava de intolerância militar, política, conseguia ir até a minha escola, conseguia tirar meus órgãos, ela dizendo que era um tipo de Maquinjé, de um Goku Vegeta, de um Dragon Ball, porque um Maquinjé queria formular um poder, aí não conseguiu, aí se frustrou, aí acabou fomentando em cima do poder de um Goku Vegeta, em cima de um Dragon Ball. Ela fazia o mesmo desse modo, ela aprendia e me invadia, aprendia e me invadia, aprendia e me invadia. E sempre veio com intolerância militar de invasão, até ela aprender tudo. Mas ela realmente me invadia intolerância de cirurgias médicas, de tirar sangue, de chip no corpo, de corrente no corpo, até ela ter a conclusão o que seja um poder. Isso me frustrava, eu queria viver minha vida, o meu poder era um meio, não um fim, era um meio de eu, numa eternidade, sobreviver, um meio de uma eternidade lutar, umas saídas que foi de um Salomão. Salomão parece que fazia um tipo de excursão secreta. A minha excursão secreta já seria um ato heróico de um Salomão. Isso, minhas excursões seria a excursão de um herói. Isso, eu acredito nisso será porque o teor do poder e da força é completamente maior. Não tem como derrotar ninguém nesse planeta. Mas isso, só que podia me derrotar de uma forma adequada quem servia ou não servia, e quem era um oráculo. E um oráculo era uma força de tirania, de ódio, de violência, que invadia, tirava sangue, invade de forma médica, científica, e estuda o corpo. E eu fiquei completamente refém a invasões médicas, refém a invasões científicas, de oráculos, de uma força de tirania. E essa força de tirania colocava políticos no poder para metralhar tropas do governo leal a mim, para me invadir com tropas e tentar dizer que não vou lutar, eu vou cair no sonífero dela. É uma força de intolerância, de ódio e de violência. Todas as encarnações, todo grupo que nasce de poder, a tirania que enfrentamos é oráculo. É uma força maga velha, tipo de senhoras velhas, que eu, se estivesse no poder, eu poderia elaborar uma coisa mutante no exército. Uma coisa mutante do exército. O exército tem uma desenvoltura de ter algum poder, alguma coisa do exército. Um círculo de fogo, um relâmpago, um vendaval, um andar rápido. Mas em tudo eu não confiaria que essa mulher, nesse tipo de oráculo, eu confiaria que ela realmente é uma doente, que o exército dela é doente, e que o político dela é doente, mais doente do que eu, mais doente do que minha gripe. Tem mais outra coisa, um exército que eu estipulei de Abatron, de exército de dominação, para ter algum poder e dominar uma humanidade, dominar uma população contrária, o tráfico. E eu não confiaria nesse oráculo. O oráculo seria a última força para mim realmente vencer e estar no poder. Mas sempre falar para vocês, boa sorte. Era sempre médicos, psiquiatras, como a doutora Marta, sempre cientistas, médicas psiquiatras com a doutora Marta, dizer que era oráculo realmente. Porque a aparência dela se parecia com aqueles o que realmente ela era.
mas também tinha médicas cientistas, médicas que era uma doutora, uma cientista, que falou comigo que era recém-formada, disse que era velha, mas que se formou rapidamente. Mas ela disse, para mim ela era cientista, ela sabia coisa de gás, de molécula. Ela falou uma coisa muito dura ali, que eu comecei a pensar que ela sentia. Ela falou uma coisa muito dura, que eu comecei a pensar que ela era cientista realmente. Tinha meio cientista, a mulher que morava comigo na minha casa ali, que me invadia, tinha 2 filhos, ela era cientista, aquela mulher. Eu não sei pensar que ela era médico psiquiatra. Mas também tem médicas psiquiatras, tem cientistas. A doutora Marta foi uma delas. Teve outras, meio a ser cientistas. Uma coisa da minha família também pode ser minha mãe, minha tia Edilene. Alguma coisa da minha família, como minha avó, também mexeu alguma coisa para me derrotar, dizendo que é meio oráculo, fazendo coisas estranhas assim. Eu ficava com medo, realmente fiquei com medo disso. Qualquer mulher velha aqui da minha terra, que fica com muita bruxa, que me olhe muito, eu sempre fico com medo realmente. Que oráculo, que serve ou não serve, é uma coisa um pouco nociva. Na minha nova ordem, o que eu proponho é exército de dominação, e eu exército de dominação e a estrela da manhã. A estrela da manhã tem o exército de dominação. A Nesse Ignorante, Abatron, herói da Bíblia, Leonel Grande, população mutante. Nisso, cada um se resolva com as armas que eu dei para vencermos e sermos eternos contra qualquer tipo de outra população, contra qualquer tipo de outro exército, contra qualquer tipo de outra força que tem um exército e uma ordem. Nisso é que é. Qualquer um que aceitou, é gerado que aceitou. O que aceitou, você ainda é. Porque você aceitou para não ser. Isso é o que é realmente. Isso é a palavra para vocês. Boa sorte.